Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do Professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos, galera, vamos que vamos. Vamos falar de uma temática extremamente importante. No episódio de hoje, vamos falar sobre os aspectos comportamentais. Você que estuda para concursos públicos, ou seja, dos estudantes que almejam efetivamente o sucesso estudantil. Mas antes de adentrarmos na temática, é fundamental neste momento que, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan e ativa as notificações. Se você, além disso, deixa as 5 estrelas no Spotify, vai lá nos 3 pontinhos e efetivamente dá as 5 estrelas. Isso significa que o podcast do Professor Alan tem impactado na sua jornada de preparação. Se você está no YouTube, já curte este episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Gente, uma frase muito interessante trazida pelo Paulo Vieira no livro O Poder da Ação deve ser efetivamente trazida para o nosso mundo. É uma regra estabelecida, como a regra do 10-90. Mas daqui a pouquinho eu te explico essa regra. A nossa frase atinente à temática do podcast é exatamente a seguinte: não foque no que te aconteceu, mas sim no que você fará com tais acontecimentos. Olha que interessante. De fato, ao longo da nossa jornada, diversos eventos irão ocorrer. Por exemplo, eu estou efetivamente gravando este podcast numa segunda-feira. E imagine que no dia de ontem você foi a uma reunião de família. E nessa reunião familiar, você irá encontrar, ou você encontrou, é melhor, no tempo passado, você encontrou uma pessoa que efetivamente, todas as vezes que ele encontra, faz questão de espetar algo sobre a sua preparação, sobre a sua jornada estudantil. E essa pessoa, ela fez a seguinte pergunta para você. Aliás, a seguinte afirmação, né? Você ainda está estudando? É uma pergunta já afirmativa. Ainda não conseguiu passar? Você recebeu essa informação. Aconteceu algo com você, que foi uma pergunta extremamente desconfortável. Só que a pergunta é: diante deste acontecimento, o que que você fará? Quais são as atitudes que você terá? Na situação 01, e aí é interessante eu trazer o caso de duas alunas, porque eu tenho uma aluna que efetivamente me procurou por conta de uma circunstância como essa, e um outro caso exatamente em que, efetivamente, no caso da Mariana, ela já estava no processo de acompanhamento, então ela trouxe para o mundo dela essa regrinha. Então, vamos inicialmente a história da Daisy, que é exatamente a seguinte: quando ela recebeu essa informação, ela passou um tempo que praticamente ela só chorava dentro do quarto. E por que que ela só chorava? Porque para ela, esta frase significava, primeiro, uma exposição muito grande perante a família. E além de ser uma exposição muito grande, isso representava, isso denotava na mente dela uma constatação que para ela, ela estava diante efetivamente de uma situação de fracasso. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para você. Como você se enxerga
no processo estudantil, você entende que os seus resultados são condizentes com o que você quer, ou seus resultados são insatisfatórios? É a primeira pergunta. Se você entende que os seus resultados são condizentes, qual é a tendência natural? Que você não esmoreça no meio do caminho. Que você efetivamente possa ter consistência e que você siga neste caminho até o fim da jornada. E o fim da jornada, ele não pode ser aquele que você se frustrou com a prova. Não pode ser, o fim da jornada não pode ser efetivamente um momento em que você diga que está cansada, ou que está cansado e por isso que não vai mais estudar. O fim da sua jornada, ele representa a aprovação. Não existe um outro caminho. O fim da jornada é o que você sonha. O fim da jornada é o que você fixou para ela. Não adianta você, de repente, deixar que a sua mente ela lhe traia no meio da jornada. E quando é que a mente trai? Quando ela começa a trazer fatores externos, fatores que você não domina, e mesmo fatores internos relacionados às suas crenças, que não permitem que você progrida. E existirão na jornada fatores desencadeadores das suas crenças, principalmente dessas crenças negativas, porque as positivas, elas, quando são desencadeadas, são aspectos excelentes, porque vai permitir que você vá mais longe e mais rápido, ou seja, de uma maneira mais célere. Então, quando chega até você esta situação, que é a crítica externa decorrente dos seus resultados, você tem duas escolhas. Ou você efetivamente deprime, e quando eu falo deprime aqui, eu estou usando a expressão entre aspas, principalmente para quem está no Spotify, que não está me vendo, entre aspas, mas quem está no YouTube está vendo o que eu estou trazendo, é importante você enxergar exatamente o seguinte, que esse modelo que eu estou trazendo, desse depressivo, entre aspas, é no sentido de que você acaba não tendo efetivamente um modelo mental que está preparado, que está blindado para este acontecimento. E aí é interessante a regra trazida pelo Paulo Vieira, do 1090, onde ele traz que 10% se refere aos acontecimentos e que 90% tem a ver com o que você fará diante de tais acontecimentos. Então, a minha convocação em relação ao episódio de hoje é sobre a forma como você vai lidar com os acontecimentos que efetivamente são inevitáveis na sua vida, que são inevitáveis na sua jornada de vida e na jornada estudantil. Então, vamos exatamente para o caso da Mariana, em que ela está diante da situação. E quando ela está diante da situação, o que é que ela fez exatamente? Ah, ok, eu estou de posse de uma informação atrelada a um resultado. Esse resultado não tem sido um resultado que me agrada. O que é que eu preciso fazer para modificar esse resultado? O que é que eu posso implementar a partir de agora? Ah, eu preciso efetivamente trazer para um cenário de aspectos que elevem a minha autoconfiança. E quais são os cenários que elevam a minha autoconfiança? Ah, numa reta final de preparação para um concurso, é fazer mais questões. Porque a partir do momento que eu realizo mais questões, naturalmente, isso permite, primeiro, que eu não tenha surpresas no momento da prova. Segundo, que eu consiga efetivamente vibrar mais quando eu acerto a questão. E quando eu erro a questão, isso sai do campo do inconsciente, ou seja, que eu nem sabia que aquele tipo de abordagem estava sendo feita, e vem para o campo do consciente. Ou seja, eu já sei que aquilo é objeto de abordagem. Então, eu vou fazer por onde buscar aspectos para que eu possa entender as questões que eu não tinha um conhecimento. Então, note que você modificou exatamente a atmosfera que está ao seu redor. É esse o ponto, isso é muito importante de você enxergar que existirão fatores na sua jornada que você não, infelizmente, domina. Então, você não domina de repente
uma situação em que uma pessoa traga uma crítica contra você, principalmente se está em um ambiente que você precisa estar. Porque em várias situações você escolhe o ambiente, mas nesse caso, do meu exemplo, foi um ambiente familiar, que você estava ali numa tendência de acolhimento, e não de uma tendência de uma crítica ferrenha, ou de uma crítica deliberada, apenas com o objetivo de fazer com que você esteja para baixo. Ok, certo, estamos diante desse fato. E daqui para frente, o que é que você fará com esse fato? Como é que você vai se comportar diante dele? Se você entra num processo depressivo, pensa comigo. Se você entra nessa linguagem mais jovem, né, na bad, o que você vai fazer? Você apenas, pensa comigo, vai corroborar o que aquela pessoa falou naquele almoço. Chegou um momento de você virar essa chave, de você virar o jogo. E você só vira a partir do momento em que você passa a ter atitudes diferentes, principalmente no momento presente. E o momento presente das pessoas que são modeladas a partir de uma mentalidade de sucesso está atrelado a entrar em ação. Ah, professor, mas eu não tenho motivação para entrar em ação. A motivação ela vai vir a partir do momento em que você entrar em ação. A partir do momento que você começa a fazer, você enxergará que algo está diferente ao seu redor, que algo está diferente na sua redoma. E quando algo se torna diferente, quando você começa a mexer a roda, o mundo em torno de você, ele também se modifica. Só que depende da sua atitude. Então, neste momento, situações muito comuns envolvem pessoas que não estão satisfeitas pela forma que planeja e organiza os estudos, pela forma efetivamente dos resultados que tem obtido. Resultados eu falo em termos de desempenho das questões. Só que o que que você fará com isso? Tem pessoas que efetivamente, quando enxergam que o meu WhatsApp está aqui embaixo, e visualizam uma oportunidade da análise de perfil estudantil, da análise individual, a primeira coisa que elas fazem é mandar uma mensagem no WhatsApp pedindo ajuda. Essas são as pessoas que têm a mentalidade de sucesso, porque elas estão focadas nos 90%. Ou seja, o que é que elas farão diante dos acontecimentos? Ok, eu estou perdido ou perdida no cenário de preparação. E o que que eu estou fazendo com essa informação? O que que eu estou tomando de atitude com essa situação? Eu continuo com ela ou eu estou buscando algo para transformar a minha realidade? É exatamente esse aspecto que você precisa enxergar. Se você tem um mindset, a sua configuração mental está preparada para o crescimento, para os resultados, você vai buscar uma solução. Então, seus 90% estão focados na solução. E a solução é pedir ajuda profissional, a partir da análise individual de perfil estudantil, para você enxergar quais são as atitudes que você precisa tomar daqui para frente, para que você não continue a andar em círculos todas as vezes que surge um concurso, perdendo novas oportunidades. Transformação, ela decorre de um agir, de uma ação. Por isso que eu trouxe a linha atrelada ao poder da ação. É fundamental a transformação, ó, interna. Efetivamente a maneira como você vai lidar diante das circunstâncias que chegam até você. Esse tipo de conteúdo, ele não pode permanecer apenas com você. Nós temos uma missão aqui no podcast do Professor Alan, que é impactar o máximo de pessoas que precisam de ajuda. E como é que a gente faz isso? Nesse momento, clica no botão de compartilhar, seja no Spotify, seja no YouTube, vai lá no WhatsApp e encaminha para uma pessoa, para aquela pessoa que faz diferença, que efetivamente você quer fazer diferença na vida dela. E diz o porquê que você escolheu ela. Diz que você poderia escolher. Aliás, ela vai ouvir o episódio e vai visualizar que você poderia ter encaminhado para 1.000 pessoas. Mas você seguiu exatamente as recomendações e mandou apenas para ela. Imagina o quanto ela vai se sentir lisonjeada efetivamente pelo que você traz ou pelo que ela ouve aqui. É exatamente isso. E você que já recebeu este podcast a partir de um compartilhamento, compartilhe para a próxima pessoa.
Assim, criaremos uma corrente que vai possibilitar que pessoas sejam impactadas diariamente, efetivamente, por ensinamentos, sobretudo da mentalidade, para terem um progresso, para alcançarem o que almejam para a vida de cada um. Fechado? Se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan neste momento, ativa as notificações e deixa 5 estrelas. Se está no YouTube, curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Um grande abraço, estamos juntos. E, impreterivelmente, amanhã, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 91. Um grande abraço, estamos juntos e até lá. Valeu!